Muito bem, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo, muito bom dia. Saúdo a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Estamos iniciando, dando partida, começando mais uma jornada da madrugada com Deus. É sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação estarmos juntos com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Estamos buscando a chuva cerúlea, a promessa do batismo do Espírito Santo. Que essa promessa se cumpra hoje na minha e na sua vida, que o Senhor encha-nos do teu Santo Espírito, transborde em nós o Espírito Santo. Que a graça desse Deus repouse e esteja com cada um de vocês. E para começarmos a nossa jornada de hoje, deixa eu só um instantinho aqui, gente. Vamos dar início, né, à nossa jornada. Eu quero convidar meu irmão José Valadão. José Valadão, cadê você? Abra aí seu áudio, amigo. Pode abrir? Me abri. Bom Bom dia, dia, meu irmão Valadão. Você tá bem, né? graças a Deus, estamos na luta. Na Da luta, igreja, cada dia é uma luta, mas estamos vencendo, graças a Deus. estamos vencendo, então. É vencendo que a gente vai avançando, né? É, É isso aí. vencendo que nós vamos avançando. Irmão, eu quero convidá-lo para que o senhor ore conosco, nos apresente a Deus, nos consagre a Deus para começarmos a nossa jornada de hoje, pode ser? Pode ser, sim. Por favor, irmão. Então vamos lá então. Querido bondoso Deus e Pai que habita nas alturas do céu, nós estamos aqui, Senhor, agradecido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui com vida, com saúde, estamos aqui em propósito de buscar o Senhor. Obrigado por ter cuidado de cada um aqui. Viemos aqui também te pedir, Senhor, que nos batize com seu Santo Espírito. Enche no seu santo poder para que venhamos entender a tua vontade, a tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Perdoa nossos pecados, conduz a vida eterna. Também te peço que tiver algum irmão doente, enfermo, que o Senhor venha curar conforme o teu querer, que o Senhor médico, o Senhor tudo pode, Senhor. Confiamos nas tuas promessas, nos ajude, Senhor, a vencer a cada dia e estar confiante que o Senhor logo vem nos buscar. Perdoa nossos pecados e conduz a vida eterna. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão Valadão. Dá um abraço carinhoso na sua esposa. O senhor disse que está na cidade, está em Mato Grosso, na capital, é? Não, não, é da roça aqui, lá da cidade. É 100 quilômetros. Aí eu tô na cidade que eu vim arrumar as coisas aqui. Qual é a cidade? Querência. Querência, Mato. Querência, Querência, Mato Grosso. E a Gelane tá no Coutinho União. Pronto. Dá um abraço carinhoso, um ótimo dia de preparação, viu? Obrigado, irmão. Deus abençoe. De preparação para todos também, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vamos louvar esse Deus. Qual é o segredo, irmão, da madrugada? Você sabe qual é o segredo da madrugada? É o que nós vamos cantar agora. Deixa eu ver onde é que está aqui, irmão. Aqui. Qual é o segredo da madrugada? Vamos louvar o Senhor nesse momento, cantando essa linda canção, O Segredo da Madrugada. Vamos louvar juntos ao Senhor. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você
escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu, e a cidade dormindo. São momentos assim que Deus realmente sente que você é um necessitado, um dependente dele. Deus se alegra com isso, irmãos. Deus se alegra quando nós buscamos ao Senhor a todo instante, principalmente nas madrugadas. Nós vamos, nesse momento, convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar aqui para estar conosco meu irmão Rosivaldo. Bom dia, Rose. Abra seu áudio aí, amigo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a Você, tá- todas. Você ontem chegou no horário, né? Eu vi lá a oração, eu digo, olha,
Pontual. Ontem eu fiquei esperto. Eu fui olhar quando eu vi, disse, ah, não, ele já fez. Foi em ponto, bateu em cima. Pronto, maravilha. Quero convidar aqui minha irmã Elisama, lá em Taquara. Bom dia, Ah, Elisama. eu tô na casa de mamãe, Tá na casa de mamãe. Aonde é a casa de é, mamãe mesmo? Moritiba. Muritiba. Eu acho bonito quando você fala, eu tô na casa de mamãe. E quero Aqui convidar, é Ela tem Dona que de falar, eu tô na Elizabeth. casa de manhã. mainha, mamãe, né? Eu sou pernambucana. Pronto, Então é mamãe. Pernambucana chama mamãe. mamãe. É. Quero convidar minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, irmã Lúcia Carvalho. Abra seu áudio Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. com muita alegria. Você está bem? Graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Muito bem, meus queridos. Hoje você apresente a Deus o nosso desejo, o nosso clamor, a nossa maior necessidade, que é o batismo do Espírito Santo, a promessa da chuva cerúlea. Apresente diante de Deus o nosso clamor, Rose. Não apenas aqui, né, mas no mundo todo, onde tiver filhos e filhas clamando por essa promessa, que o Senhor derrame essa bênção. Elisama, apresente ao nosso Deus os pedidos do varal que ali se encontra. Irmã Lúcia, fechou o áudio por quê, menina? Não quer orar, não? Não, eu já ia avisar que estava fechado. Eu abri e você fechou. Ó, Foi. você vai estar orando pelo projeto Caleb, tá bom? Apresente a Deus o projeto Caleb, onde homens e mulheres, jovens e tanta gente envolvida nesse projeto, e ore por essas pessoas que serão alcançadas, tá bom? Beleza. Vamos orar. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, irmãos. Quem vai primeiro? Eu sou a segunda. Sou o primeiro, será a segunda. Rosivaldo, Elisama, depois Lúcia. Ok. Oremos, bondoso Deus, nosso Pai que habita nos céus. A nossa gratidão por mais uma madrugada estarmos juntos, reunidos, para te adorarmos, exaltarmos e bendizermos seu santo e excelso nome. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e nós não merecemos. Nesse momento, Senhor Deus, onde todos nós estamos aqui reunidos para buscarmos a tua presença, para buscarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para clamarmos que o Senhor, por favor, perdoe os pecados que cometemos, aquilo que fizemos que não foi do teu agrado. Que o Senhor nos perdoe e que isso não seja empecilho para que não seja derramado o Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos da presença dele conosco, Senhor. Não só aqui, mas em toda a face da terra, onde o teu povo, onde há teus filhos que estão te buscando e clamando. Senhor, por favor, nos dê sabedoria, capacidade, e que tudo que venhamos fazer seja para a tua honra, para a tua glória. Nos concede a tua paz e a tua companhia em nossas vidas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ainda, Senhor, continuando a tua presença, gratos estamos, Senhor, por mais despertar nesta madrugada, Senhor, para junto louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Neste momento eu venho te pedir, Senhor, perdão por todas as minhas faltas, meus pecados. Sabemos que todo dia, Senhor, nós pecamos, todo dia, Senhor, nós temos que estar pedindo, Senhor, socorro e te pedindo também perdão, Senhor, por nossas falhas, Senhor. Mas nesse momento também eu quero entregar, Senhor, todos os pedidos no varal, Senhor. Há muitos pedidos, algumas necessidades, há muitos clamores, Senhor. Muitas precisões, Senhor, está ali, Senhor, para entregarmos nas tuas mãos, Senhor, porque só tu pode resolver todos os nossos problemas, Senhor. Só tu pode nos dar saúde, só tu pode nos dar paz, alegria. Só tu, Senhor, pode, Senhor, nos salvar, meu Pai. Então, neste momento, Senhor, eu entrego todas as necessidades, todos os pedidos dos nossos irmãos nas tuas mãos, Senhor, também dos nossos amigos, todos aqueles, Senhor, que nos pedem, Senhor,
Tenha misericórdia, meu Pai, da tua igreja aqui na terra, preenche-nos com o teu Santo Espírito, crie nosso Deus um coração puro, esteja conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, dando-nos alegria, dando-nos, Senhor, contentamento, dando-nos força, Senhor, para continuar essa jornada, meu Pai, até que Jesus volte, Senhor. Obrigado por tudo e dá-nos tua paz e teu perdão. Concede, Senhor, nos livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. E mais uma vez te entrego, Senhor, todas as nossas necessidades, todos os pedidos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Cura, Senhor, teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu és digno de toda honra, glória e louvor. E Amém, também Senhor. adoração, Pai. Senhor Deus, neste momento, nós estamos aqui juntos, reunidos na madrugada com Deus, para juntos, Senhor, estar intercedendo pela missão Caleb, Pai. É uma missão que jovens, adultos, são mobilizados a estar pregando este evangelho do reino a outras pessoas que não, Senhor, te conhecem. E neste momento nós entregamos essa missão em tuas mãos. Senhor, seja com aqueles responsáveis por cada detalhe, Pai. Os intercessores, os que estão à frente, os pregadores. E em especial, Senhor, nós pedimos o Espírito Santo neste momento, para ser com aqueles que irão, Senhor, ali, sendo convidados, que ainda não te conhecem verdadeiramente, mas que têm um compromisso de estar te buscando também, conhecendo o Senhor como o Senhor és. Os nossos amigos que nos visitam, os vizinhos, aqueles que necessitam também, todos da comunidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos disponibilizar para a honra e glória do Teu nome. Que possamos, Senhor, ser seus pés, suas mãos, seus olhos, e que possamos dedicar corpo e nossa alma diante de Ti, Senhor, para que possamos ser usados pelo Espírito Santo para alcançar pessoas para Ti, ó Deus. Sei, Senhor, com eles. Tu disse na Tua palavra, aquela parábola que Tu disseste, que está na lição, que pudéssemos convidar coxos, aleijados, todos aqueles que precisam de Ti, Senhor. Então, neste momento, vá ao encontro, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nos conceda o Espírito Santo, pois é a nossa maior necessidade. Nós não queremos ir por nós mesmos, mas que Tu nos conduza e conduza todo aquele sincero para estar, Senhor, neste evangelismo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, Elisama. Obrigado, Rose. Obrigado, Lúcia. Deus contigo. Deus sempre presente na vida de vocês. Agora nós vamos ter a oportunidade de entrar em uma sala e você vai ter a oportunidade de orar com alguém por alguns momentos. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Muito bem, estamos de volta à sala principal. E nesse momento eu quero convidar a nossa oradora da manhã, dessa madrugada, a irmã Nilda Oliveira. Irmã Nilda, muito bom dia, que a paz e a graça desse Deus continue repousando sobre a sua vida, sobre a sua família, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez, pedimos ao Espírito Santo que ele conduza, trazendo para nós a mensagem dessa madrugada. Deus abençoe, viu? Amém, amém, amém. Bom dia a todos, né? Nós temos a certeza que o Espírito Santo estará aqui e nós precisamos muito dele. Bom dia a vocês que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Eu vou fazer uma oração antes de falar um pouco de Deus, da sua palavra, para que o Espírito Santo fale em favor da serva do Senhor. Querido e amoroso Pai que está nos céus, Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque somos teus filhos, estamos aqui reconhecendo que Tu és o nosso Deus. Unge os lábios da Tua serva mais uma vez, Senhor Deus. Aqui estamos porque nós queremos Te ouvir, nós queremos sentir a Tua presença que nos traz a paz. Em nome de Jesus.
Amém. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo complicado, né? Todos nós fazemos parte da história de Deus, e se existe algo muito importante para nós, que temos uma verdade, que sabemos quem é Deus, o que vai acontecer, para onde estamos indo, né? E realmente nós precisamos de algo. Nós pedimos muitas coisas para Deus. E o que será o que Deus pede para a gente? Quando Deus ele quer realizar uma grande obra, ele nos chama para o quê? Para a consagração, né? O que acontece quando nós realmente nos consagramos a Deus? Nós estamos vivendo em um momento que a gente percebe na nossa igreja, na vida, que nós precisamos consagrar mais do que nunca a nossa vida a Deus. Nós consagramos pessoas, né? Os pais, quando nascem seus filhos, eu pelo menos consagrei meus filhos a Deus quando bebê. Quando nós consagramos a Deus, a gente quer dizer cuida dele, né? Que ele cresça nos teus caminhos. Nós sabemos que Ana, quando lhe nasceu Samuel, onde ela buscou, ela implorou, ela clamou ao Senhor pela vida de Samuel. E quando Samuel nasceu, Ana consagrou ele a Deus. Ela entregou ele para Deus. E muitas vezes também consagração envolve coisas, né? Eu determinado tempo da minha vida, eu comecei a entrar na minha casa, no meu quarto, consagrando a vida ao meu quarto, a minha cama, a minha sala, querendo dizer que Deus é que dirige minha casa, a minha família, meu marido, a minha vida, né? E nós consagramos tudo a Ele. Porque a partir do momento que eu consagro a minha vida, a minha família, a minha casa ao Senhor, eu estou convidando o Senhor para fazer parte em toda a área da minha vida, em todos os sentidos. Então, quando Deus, né, como eu falei, Ele quer fazer uma grande obra, algo muito grande, Ele chama homens e mulheres para consagração. E hoje, nesta manhã, consagração envolve o quê? Oração, busca, né? A partir do momento que eu me entrego, que eu quero que Deus consagre a minha vida, as entradas da minha alma, eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou tirar tempo para Deus. Muitas vezes nós tiramos tempo para muitas coisas na vida, não é verdade? Às vezes tem pessoas que passam a noite, viram a noite assistindo um filme, conversando, passam a noite toda. E muitas vezes nós não conseguimos virar a noite consagrando a nossa vida ao Senhor. Porque a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nós precisamos tirar muito tempo para consagrar a Deus. Os nossos filhos, a Bíblia nos diz que eles são bênçãos de Deus. E às vezes a gente olha para o contexto, a gente vê que principalmente a juventude, elas estão se afastando cada vez mais do Senhor. O que será que está acontecendo? Por que muitas vezes o que é santo parece que não é mais santo? O que é sagrado parece que não é mais sagrado. Então Deus, esta madrugada, Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Como é que eu realmente tenho um relacionamento com Deus? Como é que eu conheço a Deus de verdade? Quem é o Deus que
conduz a minha vida, nos momentos bons ou até mesmo nos momentos difíceis. Porque muitas vezes nós oramos a Deus, quantas vezes a gente vê pessoas dizer que eu já cansei de tanto orar e parece que Deus não me ouve. E às vezes tem gente que diz, eu não consigo mais nem orar. Eu sei que a gente clama a Deus, a gente pede às vezes por muitas coisas, muitas delas o Senhor, a gente vê a resposta de Deus, outras não, demora um pouco, outras não como a gente quer. Mas eu costumo dizer que uma das coisas, sabe, queridos, que a gente precisa muito é da presença de Deus. Porque no meio das dificuldades da vida, no meio dos problemas da vida, é a presença de Deus que basta para a gente. Porque é a presença de Deus que vai nos ajudar a passar qualquer momento da história da nossa vida. E eu gostaria de te falar aqui, ler na Bíblia, eu vou até pedir ajuda ao irmão Mário, tá? Para ele abrir aí Salmo 37:4. Gostaria que você lesse para quando eu pedir, tá, irmão? E eu gostaria de falar aqui que consagração, né? A gente consegue enxergar o desejo de Deus. Então, a partir do momento que eu me entrego de verdade a Deus, que eu consagro a minha vida a Deus, eu consigo, né, desejar o que Deus deseja. E em Salmo 37:4, irmão Mário, leia, por favor. Assim diz o Senhor: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Quando nós começamos a desejar, né, o que Deus deseja, nós vamos começar a nos alegrar, ficar felizes, porque nós sabemos que quem toma conta da nossa vida é Deus. É Ele que cuida da gente. Então, quando nós realmente buscamos uma consagração de verdade, nós conseguimos ter o desejo de Deus, nós conseguimos falar de Deus, nós conseguimos entender que a casa de Deus é um lugar que Deus deseja que a gente esteja lá. Nós conseguimos nos jogar aos pés do Senhor. Nós conseguimos levar para o Senhor todas as agitações da nossa alma. E aí as coisas melhoram. Em vez de muita ansiedade, a ansiedade vai embora. O problema muitas vezes nem passou. Mas a gente começa a se alegrar no Senhor, porque a gente começa a entender que Deus, Ele é o nosso Deus. E o que vamos pedir a Ele, nós vamos saber como pedir. Porque a partir do momento que eu tenho uma vida cheia de Deus, eu me consagro para Deus, eu começo a desejar, né, as coisas que agradam a Deus. E aí Deus realiza os desejos do meu coração, porque nós vamos saber como pedir. Quando eu falo de saber como pedir, eu lembro de Sansão, eu lembro de Salomão. Salomão, ele se consagrou a Deus de uma maneira que ele ofereceu o holocausto ao Senhor. Ele chegou com toda a alma, com todo o desejo, com todo o coração, jogando a sua vida nas mãos de Deus, a ponto de Deus dizer para ele, Salomão, peça o que você quiser que eu te dou. Porque Deus fez essa... Você já pensou se Deus chegasse com você esta manhã, dissesse, irmão Mário, peço o que você quiser que eu te dou. Então, ele chegou num grau de consagração que nós sabemos que naquela época, para oferecer o holocausto ao Senhor, tinha uma cerimônia, tinha que ter um local, o holocausto tinha que preparar, tinha que ter os animais. E ele fez isso, a ponto de Deus dizer, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Porque Salomão estava pronto para pedir. O que é que ele pediu? Me dá sabedoria, Senhor. Eu não sei como entrar e não sei como sair. Então, muitas vezes, depois eu vou pedir ao irmão Mário que abra em Mateus 26:41. Então, quando eu penso na vida de Salomão,
Ele chegou num grau tão grande de consagração a Deus, de derramar sua vida para Deus, de pedir socorro para Deus. E ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu, foi o homem mais sábio. Então, queridos, a partir do momento, porque a gente precisa fazer mais. Não é o suficiente estar só na madrugada. Não é o suficiente só a igreja. Tem um momento que nós precisamos entrar no nosso quarto, na nossa casa e nos derramar perante Deus, para que Deus realize os desejos do nosso coração. E também eu quero aqui falar mais sobre o segundo ponto aqui, que a consagração, ela nos dá a vitória sobre a tentação. Leia, irmão Mário, por favor, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Por que consagrar? Porque nós temos uma carne fraca. Nós, sem Deus, somos menos que nada. Nós sabemos que Jesus, quando andou aqui na terra, nosso Salvador, nosso Jesus, ele foi tentado, mas ele era um homem de oração. Ele era Deus, né? Ele se esvaziou e veio a este mundo de pecado por amor a nós. E o que era que Deus fazia? Ele se jogava aos pés, às mãos do Senhor, do Pai, de Deus. Ele pedia a Deus pelas pessoas. A função de Jesus era orar pelas pessoas. E nós sabemos que Jesus nunca errou, nunca pecou, e ele teve vitória, né, na morte, porque ele morreu e ele ressuscitou. Quando Jesus veio aqui, a função de Jesus era orar e dizer para os discípulos que pregassem. Então, os discípulos precisavam de consagração. Os discípulos precisavam de Jesus. Se Jesus orou, que foi o homem que mais orou, imagine nós que somos pecadores. Então, a tentação, ela está aí. E a tentação, ela chega para todos nós. E nós sabemos que a carne, ela é fraca. Então, nós devemos buscar nos consagrar a Deus, para que nós possamos ter vitória em qualquer tentação que bater na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas, elas saem dos caminhos do Senhor por elas não buscarem uma vida de consagração, e a tentação chega e, infelizmente, ela escorrega. E sabe o que eu acho mais lindo, mais bonito, é quando nós, como servos do Senhor, nós estendemos as mãos para as pessoas que erram, para que elas consigam levantar e dar continuidade na vida espiritual. Então, queridos, a consagração, ela faz a gente sentir, fazer e querer estar perto de Deus, sentir os desejos de Deus e também ter vitória na tentação. Também, irmão Mário vai ler Judas, o versículo 20, né? Que também a consagração, ela nos ajuda a ter mais fé. As pessoas dizem, como ter fé? O que é fé? Fé, eu costumo dizer, que é pisar onde não tem chão. E quando eu penso em Jesus, quando eu penso que eu preciso consagrar minha vida mais a Jesus, quando eu penso que eu preciso buscar mais de que eu busco, eu preciso estar com a minha mente ligada ao céu, aonde eu estiver, para que a minha fé ela seja alimentada e ela cresça como grão de mostarda. Então, o irmão Mário vai ler Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vendo? A consagração,
ela nos leva para onde? Para que nós possamos receber a Deus, nós possamos buscar a Deus, porque Deus, Ele olha para nós e está com nós, Ele nunca nos abandona. E Ele deseja que homens e mulheres cresçam na fé. E a fé nós só vamos conseguir crescer se existir busca. Nós precisamos nos esforçar. Esforça-te. Busca, se a sua fé for pequenininha, se consagre, busque a Deus, consagra para Deus o que tu tens, a tua casa, teu guarda-roupa, a tua geladeira, a tua mesa, que você vai ver que a nossa fé ela vai crescendo e nós vamos vivendo em paz, porque nós temos a certeza de que Deus, Ele está na história da vida do seu povo, Ele nunca nos abandona. E nós precisamos, na época como hoje, estar perto do Senhor, para que a nossa fé cresça, porque é muito bom falar em fé. Né? E quando nós estamos passando um momento difícil, que a gente vê o impossível chegar, nós temos a fé suficiente para passar aqueles momentos sabendo que Deus está dirigindo tudo e que Deus vai fazer o melhor pela vida da gente, da nossa família e da nossa igreja. Então, a consagração, queridos, ela faz você ter mais fé. Então, o primeiro passo é se jogar aos pés do Senhor, através da oração. Porque é na oração que você vai aumentar, você vai ser consagrado, você vai consagrar sua casa e você vai ter a sua fé alimentada. E também eu vou pedir para o irmão Mário depois ler Abacuque 2:1. E quando nós falamos em consagração, né, a partir do momento que nós nos consagramos ao Senhor, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Gente, nós estamos em um mundo muito barulhento. As pessoas correm atrás de muitas coisas. As pessoas fazem muitas vezes do seu próprio trabalho, elas fazem um Deus e elas não estão mais dando atenção a ouvir a voz de Deus, mostrando qual é o caminho. E Abacuque, eu gostaria que o irmão Mário lesse Abacuque, tá? Leia aí, irmão Mário, por favor. Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tá vendo? Uma das coisas, meus queridos, nós precisamos saber qual era a resposta de Deus nas coisas que pedimos, que nos queixamos para Deus. Então, nós só vamos encontrar isso através de orarmos. Quem sabe estar no nosso quarto, derramar lágrimas a Deus, para que a gente tenha resposta no que pedimos a Deus. Porque muitas vezes nós passamos a vida toda pedindo algo para Deus. E a gente começa, por que, Senhor? O que está acontecendo? Tu não me ouve? Quantos de nós já entramos, quem sabe, até no nosso quarto e dizemos, por que eu, Senhor? Por que eu? Eu estou na tua casa, eu faço assim, assim, por que eu? Entende? Então, uma das coisas que nós precisamos, principalmente nas decisões, nós precisamos ouvir a Deus, porque nós fazemos escolha todos os dias e nós temos que ter um momento com Deus para que nós possamos ouvir a resposta de Deus às nossas queixas, a partir do momento que eu me derramo aos pés do Senhor, que eu consagro a minha vida, que eu estou em oração, que eu começo a dizer, Senhor, que eu possa te amar com toda a minha força, com todo o meu coração. Nós começamos a entender muitas respostas para nós, outras não, só na eternidade. Mas nós começamos a aliviar o nosso coração. Nós conseguimos entender o caminho que Deus quer. Nós conseguimos ver o pulsar do coração de Deus no nosso. E a gente começa a caminhada com Deus cada vez mais, continua a caminhada, até que Ele venha com a certeza da nossa salvação. Sabe, queridos, a gente sabe que no mundo agitado com muitos problemas, e nós, como povo de Deus na terra,
Nós vamos ter dificuldades, muito mais, se a gente está passando hoje, nós vamos passar por dificuldades, muito mais. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos nos consagrar a Deus para que a gente possa ouvir. Como que nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus? Através da natureza, através até mesmo de pessoas usadas por Deus. Então, nós precisamos ter discernimento, sabedoria, para que a gente ouça a voz de Deus. E a gente só vai conseguir isso através de uma verdadeira consagração. Porque se nós temos grandes coisas a alcançar, grandes coisas pedindo a Deus, nós precisamos ter uma consagração e um tempo maior com Deus. Nós precisamos aprender realmente quem é o Deus que dirige a minha vida e a sua vida. Em todos os momentos, ele diz para a gente que não vai ser fácil, mas ele diz, eu estou contigo. Então, isso é o que alimenta o nosso coração e que alimenta a nossa alma. Nós precisamos buscar mais a Deus. Queridos, se hoje você busca, busque mais. Se hoje você se derrame mais aos pés do Senhor. Né? Nós sabemos que a consagração é algo muito importante na vida do povo de Deus, porque é assim que nós vamos conseguir ter o alimento espiritual para a nossa alma. Nós sabemos que quando um bebê nasce, né, ele tem todo aquele cuidado, ele tem o alimento material, a comida, o alimento, os cuidados para que ele não morra. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos todos os dias nascer para Jesus e nos alimentar da palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem poder de nos libertar, ela tem poder de mostrar o caminho. A Bíblia tem tudo que a gente deseja, que a gente precisa. Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos buscar mais a Deus, consagrar nossa vida, consagrar a nossa família, e as coisas precisam ser como Deus quer para a nossa vida. E uma das coisas também que eu posso dizer que é muito difícil para o ser humano, a consagração, ela nos traz mais humildade. Tiago 4, 8, 10. Então, nós vamos ver aqui que se existe uma coisa muito difícil no ser humano, é a humildade. Né? Nós sabemos que a lição está falando sobre isso. A humildade, ela nos leva à união. Porque uma igreja, uma família desunida, ela é uma família rachada. E quando nós nos consagramos a Deus, uma das coisas que a gente precisa pedir a Deus é humildade. Ana, quando ela se jogou aos pés do Senhor, ela disse assim para Deus, ela queria um filho. E quando chegou ali, o sacerdote chegou com Ana e disse, você está bêbada. Até quando tu vai ficar assim? Aí o que Ana disse? Com humildade, ela disse, não, meu Senhor, eu estou aqui pedindo a Deus um filho, varão. E o sacerdote disse, vai, que Deus conceda o teu pedido. Sabe, queridos, quando pisam no nosso calo, aí a gente muitas vezes quer brigar, a gente quer gritar mais alto, até a expressão do nosso corpo, do nosso rosto muda, porque nós estamos precisando de humildade. Humildade foi o que Jesus nos ensinou. Leia lá, irmão Mário. Tiago 4, tá? Gostaria que a gente agora, nesta manhã... Tiago 4, quanto, irmão? 8 a 10. Que a gente saia desta sala hoje, pedindo a Deus consagração para a nossa vida, humildade, que a nossa fé cresça, que a gente viva mais para Jesus, que o nosso desejo seja o desejo de Deus. E agora, sobre a humildade, leia aí, irmão Mário. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vendo? Se existe uma das coisas que no momento de hoje nós estamos vivendo o momento do fim da história do mundo. Os anjos estão segurando ainda os quatro ventos. Quem sabe dando oportunidade para mim e para você, para que a gente se humilhe a Deus, que a gente chore a Deus, que a gente reconheça que Deus, Ele precisa fazer uma obra na nossa vida como Ele quer, não como nós queremos. E aí nós vamos ter mais humildade. É uma das coisas que a igreja em si precisa ser humilde, precisa viver em união, precisa pensar nas pessoas, amar as pessoas como Jesus amou. Como Jesus se entregou pelas pessoas, nós também precisamos pensar nas pessoas, nós precisamos ser humildes, nós precisamos fazer o bem. E eu gostaria de ver o último, né, que está em Gálatas 5, 22. Na realidade, o penúltimo. Quem se consagra tem bom ânimo. Leia Gálatas 5, 22. Uma das coisas que a consagração traz para nós é alegria. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Mas o fruto do Leia. Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Bondade, fidelidade. Então, uma das coisas, olha, quem pratica, quem busca Deus, quem se consagra, nós vamos ter alegria, nós vamos ter a paz, nós vamos ter o quê? Vamos ter os frutos do Espírito, nós vamos viver para Deus. E eu quero falar a última passagem, como o tempo já está tarde. Quem se consagra a Deus é um vaso de honra. Nós precisamos buscar a Deus para a gente ser um vaso de honra, para honrar o nome do Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós desonramos a Deus com palavras, com ações, com atos, e nós precisamos buscar uma consagração para que a nossa língua ela seja usada para o bem, para falar palavras que nos chegam mais perto de Deus e aproxime as pessoas de Deus. Sabe, queridos, que esta madrugada a gente olhe para dentro de nós e a gente possa ver o que eu preciso consagrar na minha vida para que a minha vida seja diferente. Nós sabemos que a consagração, nós começamos a ter o desejo de Deus. O que é o desejo de Deus? É que as pessoas sejam salvas, que nós possamos pregar, que nós possamos levar esse Jesus para as pessoas. Consagração é ter vitória na tentação. Nós temos um céu, nós temos uma coroa, nós temos o nosso Deus, nós temos uma vitória. Nós precisamos vencer a tentação como Jesus. Ela nos aumenta a nossa fé, ela nos consegue fazer ouvir a voz de Deus, e a consagração nos torna um vaso de honra, que é o último verso que eu quero estudar agora, 2 Timóteo 2, 21. Leia, irmão Mário. 2 Timóteo, capítulo 21. 2, 21. Por favor, repete, irmã. 2 Timóteo 2, 21. Então lhes disse a Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Asael não quis apartar-se dele. Isso. Uma das coisas que nós precisamos é pedir a Deus que a gente se consagre como um vaso de 2 Timóteo 2, 21. Eu li 2 Samuel, irmã. Está dando contradição. Leia de novo aí, 2 Timóteo 2, 21. Eu li 2 Samuel. 2, 21. Isso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, queridos,
fechando com chave de ouro, que a gente se santifique a Deus, para ser um vaso de honra para toda boa obra. É o que Deus deseja para nós. Então, que nesta madrugada a gente saia desta sala pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a me consagrar mais a Ti. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser usada por uma boa obra. E que a nossa caminhada seja ao lado do Senhor, buscando mais, nos derramando a seus pés. E assim nós vamos conseguir chegar lá na nossa morada junto com Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui chegamos ao final de mais uma jornada da madrugada com Deus, agradecendo a nossa irmã Nilda
por nos ter trazido essa mensagem de consagração. Que o Espírito Santo execute esse processo na vida de cada um de nós. Como precisamos, irmãos, como nós necessitamos disso. Por isso, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos dê a alegria de estarmos sempre nos consagrando ao Senhor. Irmã Nilda, muito obrigado pela mensagem desta madrugada, suas considerações finais e a sua oração. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Amém. Queridos, depois dessa mensagem, que a gente se consagre mais ao Senhor e a partir de hoje sejamos vaso de honra para o trabalho do Senhor e que na nossa vida reflita Jesus, que a presença de Deus seja constante na nossa vida. Vamos orar. Querido e amoroso Pai que está nos céus, Senhor amado, obrigada porque Tua palavra falou conosco. Neste momento te pedimos, em nome de Jesus, que a gente busque mais a Deus, que a gente clame mais ao Senhor, que a nossa fé seja aumentada, que o nosso desejo seja o desejo de Deus, que sejamos usados como vaso de honra, que as tentações batem a nossa vida, mas saiam, porque o inimigo não tem poder na nossa vida. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias e nos ajuda a entender o recado desta manhã e possamos colocar em prática na nossa vida, consagrando a nossa vida ao Senhor e buscando ao Senhor cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Quero em Deus que todos sejam abençoados. Em nome de Cristo, temos um dia de preparação para receber com alegria o Santo Sábado do Senhor. A gente se encontra amanhã às 5 horas da manhã na Família Eide com o nosso pastor Edson Loura. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.